Pessoal, eu não vi mais nenhuma inscrição. Eu ia sugerir de agora ver com... Não sei se alguém quer mais se inscrever também, para não já interromper abruptamente, mas eu ia ver com os membros e membros da mesa se alguém tem alguma sugestão, de repente, alguma proposta encaminhativa, para não ser só, de repente, uma fala protocolar, obrigatoriamente alguém precisa fazer um encerramento, mas eu sei que alguns têm contribuições, como, por exemplo, a Janaína, o próprio doutor Eduardo também, estava me dizendo que tem. Obrigada, Sâmia. Também, enfim, reiterar os agradecimentos e a importância de estar aqui nesse espaço. Eu acredito, e aí também é uma fala direcionada, né, ao público, mas especialmente às vereadoras aqui presentes, né, a Sâmia e a Soninha. Eu acho que tem algumas coisas que a gente acumulou ao longo desse espaço e ao longo dessa trajetória de diálogo que a gente precisa conversar sobre e talvez pensar numa pauta encaminhativa, efetivamente, né, de encaminhamentos possíveis. E eu acho que um deles, e daí eu começo, na verdade, antes de fazer essas menções de encaminhamentos, mencionar um pouco a fala do Dr. Adalberto, que falou um pouco sobre o GT Maternidades e o que é esse GT. E eu frequentei ele pouco, fui algumas vezes expor o nosso trabalho, e eu vi ali, antes de tudo, um espaço de potência. O consultório na rua, inclusive, é mencionado no nosso relatório como uma das políticas que mais busca se articular. Mas tem algumas das limitações que o consultório na rua vive que expressa a dificuldade do nosso trabalho, né, de um trabalho de cuidado integral, que é uma possibilidade de diálogo efetivo com os diversos setores, e não só com a UBS, mas também com o judiciário, o quanto que o consultório na rua tem sido fortalecido, ouvido e incentivado a falar nos processos judiciais sobre as trajetórias de acompanhamento a essas mulheres. O consultório na rua não tem falado nesses processos, e eu entendo que isso também está dentro disso que a Deise falou, né, de um tamanho mínimo de profissionais. Quando houve uma ameaça de corte, iam cortar os agentes comunitários, que eram justamente as pessoas, as pessoas que têm trajetória de situação de rua, que compõem essas equipes e que transformam essa possibilidade de atendimento. Então, o quanto que esses espaços estão sendo efetivamente emancipadores e transformadores dessas equipes, para que elas possam se aprofundar nesse cuidado, ou quanto que a gente não tem estado nesses espaços, e essa audiência ela também surge de uma angústia, de um cansaço, de estar nesses espaços em que a gente está mais num fratricídio, mais em acusações mútuas, do que em espaços de construção efetiva. O que a gente pode construir a partir desses espaços? E eu tenho assistido a um consultório na rua que está muito sujeito a essas idas e vindas das decisões, das políticas, e como é que a gente pode se apropriar de um consultório na rua como uma política que a gente precisa, de uma política que precisa ser cada vez mais fortalecida, e como é que esse diálogo pode ser feito. E eu acho que a primeira coisa desse diálogo é a transparência de dados, que a gente mencionou aqui, que a Thaís mencionou também, e eu fico angustiada de pensar como é que a gente vai judicializar, como é que o direito vai proteger essas pessoas, em um contexto em que a gente não tem no município de São Paulo uma lista de quantas pessoas estariam esperando essas vagas em centros de acolhida. A gente tem um censo feito em 2015, o último censo, que vai falar em 15 mil pessoas em situação de rua, que a população em situação de rua vai falar que isso é totalmente incompatível com o que é a população em situação de rua. Andar aqui no centro agora, eu acho que se a gente for no pátio do colégio, a gente deve contar 300, 400 pessoas lá. A gente já fez essa experiência uma vez, alguns anos atrás. Então, como é que a gente pode quantificar a demanda? Como é que a gente pode judicializar essa demanda se a gente não produz os dados? Quando existe um encaminhamento do consultório na rua falando para essa mulher gestante, olha, vamos te encaminhar para pedir uma vaga, essa mulher não consegue aquela vaga na segunda-feira, ela tem que voltar na terça, ela tem que voltar na quarta, ela tem que voltar na quinta, até o dia que ela vai conseguir a vaga. A gente não sabe quando ela vai conseguir essa vaga, a gente não sabe quantas recaídas ela vai ter, quantas violências ela vai sofrer, o que vai acontecer com ela até ela conseguir essa vaga. E a gente, como operador do direito, e temos sido acionadas por diversos grupos para propor parcerias, inclusive para judicializar essas questões, a gente não tem os números, a gente não consegue falar, olha, nesta semana 50 mulheres quiseram esse acolhimento e não conseguiram. Então a gente sequer consegue oferecer isso. Então, essa lista, formular essa lista e fazer essa lista de maneira anônima, porém transparente, ou seja, não precisa constar o nome inteiro dessa mulher, mas precisa constar quantas mulheres estiveram buscando esse atendimento, quantas famílias, quantos homens, quantas pessoas estão buscando esses atendimentos, poderia proporcionar uma possibilidade de reflexão efetiva sobre essas políticas públicas. E não tem custo fazer uma lista, uma planilha no Excel, em que os CREAS, os CRAS, quem centraliza as vagas, desse transparência para esses dados.
E uma outra coisa sobre essa possibilidade seria a questão da guarda subsidiada, né? Ainda que não seja uma saída entre muitas, a gente fala o tempo todo do custo das vagas, o doutor Eduardo trouxe o como que isso também muitas vezes se retroalimenta, né? De as vagas custam R$5.000, R$3.000, R$4.000, esse dinheiro, o que esse dinheiro faria na vida dessas famílias? A cidade de Paulínia é um dos espaços com que eu também tive contato, e lá eles têm uma lei da guarda subsidiada que vai dar para a família extensa um dinheiro que é um valor de um salário mínimo, para que uma família extensa que talvez não pudesse ficar com essa criança por falta de recurso, nesse caso poderia. Então, por que não a família extensa receber a guarda subsidiada? E por que não a própria mãe receber essa guarda subsidiada? Por que a gente não tem problema nenhum em dar dinheiro, e sem problemas nenhum, gente, com a política da família acolhedora, mas por que a gente não hesita em pensar em criar uma vaga no abrigo que custa R$3.000, R$4.000, R$5.000, porque a gente não hesita em dar uma ajuda de custo para a família acolhedora, e por que a gente não ajuda a família extensa e a mãe? Eu só posso crer que isso é por motivos morais, né? Porque a gente acha que essa mulher vai comprar droga, mas os meus chefes, né, eles me dão o meu salário e eu faço o que eu quiser com eles, né? Não, então, e essas falsas ideias, né, de que as pessoas nunca mais vão trabalhar, né? O quanto que meus pais investiram em mim, o quanto que nós de classes privilegiadas tivemos de dinheiro investido e estamos aqui trabalhando, né? Então, não existe essa lógica de que você investir dinheiro em pessoas vai torná-las inaptas para o trabalho. É uma mentira que a gente conta para que a gente não dê efetivamente dinheiro para essas pessoas. Totalmente. Então, como é que a gente pode pensar em uma transparência desses dados, uma lista de vagas efetiva que nos permita fazer esse acompanhamento dessas vagas, de quantas vagas estão faltando no nosso município, e uma política de guarda subsidiada, que permita, com um valor que, claramente, quando a gente compara o custo dessas políticas, vai ser menor, e como é que a gente vai poder investir diretamente nessas famílias. Também, se fosse possível, e uma das trocas que a gente fez com os espaços do que pode ser a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão da Câmara, seria como pensar um espaço mais alongado de trocas, né? Seria possível que a Comissão de Direitos Humanos se dedicasse a esse tempo um pouco mais do que essa audiência, e que a gente pudesse pensar numa construção de uma política, então, que não só se baseie em abrir uma nova instituição, mas que constitua, né, num espaço de escuta para as mulheres, e essa abertura de um espaço para compor com as mulheres em situação de rua. E eu acho que também é importante pautar isso, gente, nos mesmos termos com as quais eu sou chamada para participar dos espaços, né? Com algum tipo de apoio, com algum tipo de remuneração, com algum tipo de reconhecimento pela hora de trabalho, para que essas mulheres possam vir falar com a gente. Porque a gente fala, as mulheres em situação de rua têm que vir aqui conversar com a gente. Tá bom, com que passe? Com que dinheiro? Quem que vai pagar? Com essas horas de trabalho, como é que vai, como é que volta, como é que a gente faz isso? Então, construir espaços reais de participação, que consigam garantir que essas mulheres cheguem, que essas mulheres vão embora, que essas mulheres estejam lá construindo coisas, porque é muito fácil a gente falar, e a gente tem custo estar aqui nesse espaço, para nós há custo estar aqui hoje, passar um dia inteiro aqui nesse espaço, e como é que a gente tem que construir espaços de participação efetivamente inclusivos, a gente tem que pensar em estratégias para isso. E a abertura para uma possibilidade de uma política que, como a Catarina falou, leva em conta o aspecto raça. A gente tem racializado pouco, a nossa tentativa com esse relatório é tornar o assunto amplo o suficiente para que a gente não exclua ninguém, mas também a gente tem que começar a falar dessas especificidades, dessas bebês que nascem saudáveis e também dos bebês que não nascem saudáveis, que são destituídos do poder familiar e que não têm interesse na fila da adoção. Onde estão essas crianças que nascem com sequelas e que não são adotáveis? Elas foram destituídas do poder familiar, mas o que está acontecendo com elas? E uma outra possibilidade também, como trouxe a Comissão Flores de Lótus, a Ariane trouxe para a gente hoje, será que antes do encaminhamento das maternidades, não seria necessário um espaço de troca onde se garanta que essa mulher teve acesso ao sistema de garantia, a Defensoria Pública, que ela teve acesso a um encaminhamento efetivo de vaga, não tem como garantir uma vaga para essa mulher, não tem como ter um acompanhamento multissetorial que também tire esse peso só da maternidade de fazer essa decisão. E é claro que ela vai falar, olha, eu vou me resguardar, eu vou mandar para o juiz, e o juiz que decide esse caso, e fica esse empurra-empurra. A maternidade tem medo, ela teme isso, e eu não acho, Alcírio, infelizmente, que elas temem porque temem. Eu acho que elas temem porque, assim como no BH a gente tem visto isso de maneira mais clara, elas temem porque têm sido perseguidas. Sônia está aqui para falar isso, Júnia está aqui para falar isso, Amanda veio falar isso para a gente. Quem tem se colocado nesse debate tem sofrido perseguições, e as profissionais aqui em São Paulo temem isso e temem com razão.
Então, como é que elas podem não se desresponsabilizar disso, mas compartilhar essa responsabilidade? Como é que a alta responsável pode ser feita acionando efetivamente os atores do sistema de garantia? E isso, gente, de maneira transparente. Um espaço também que componha com uma ouvidoria, uma denúncia, com o anonimato dessas profissionais, porque as profissionais elas têm falado, olha, quando eu quero atuar diferente, eu não tenho como. E tem vários atores que têm agido dificultando esse encaminhamento. Então, como é que a gente também, a partir da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, não pode pensar um espaço de encaminhamento disso, de ouvidoria disso e de apuração disso? Porque as profissionais têm sido perseguidas, têm sido impossibilitadas de aplicar aquilo que a normativa federal, a 001 de 2016, elas tentam implementar, mas as coisas são assim, a gente já sabe como isso funciona, o jurídico já tem posturas diferentes, e todas as profissionais são pressionadas a se manter nessas engrenagens que têm, antes de tudo, né, violado direitos das mulheres e delas próprias. Então, como é que a gente pode pensar esse sistema? E como é que a gente vai pensar esse sistema? Tem uma outra pessoa, Luísa, que a gente convidou para essa audiência, que infelizmente não está, que é a Secretaria de Habitação. Como é que a gente pode pensar esse tema sem falar em moradia? O endereço, ele garante tudo para uma pessoa, né? Então, como é que a gente pode falar? A política de abrigamento, gente, ela é sempre provisória. As vagas, elas são circulares. A política de produção de renda ali dentro, ela é temporária. Elas não emancipam as pessoas. Então, como é que a gente pode falar de uma forma de mitigar a desigualdade social se a gente não falar de moradia, se a gente não falar de um atendimento, a garantia, uma garantia de atendimento não só médico, mas psicológico para as pessoas, para as mulheres que já tiveram suas vidas violadas, os danos existenciais que têm sido mencionados em BH, né, danos ao projeto de vida. Como é que a gente pode falar numa reparação disso, se muitas das mulheres que a gente tentou convidar para estar aqui hoje não se sentem à vontade ainda para falar disso? Elas não se sentem apropriadas disso, elas têm vergonha de falar que elas perderam os filhos delas. E queria voltar onde eu comecei, né, que foi a fala do Dr. Adalberto, um pouco dessa perspectiva de saúde. Quando a gente fala sobre uma mulher que teve 10 filhos, ela não planejou 10 filhos, eu me lembro de uma oportunidade que a gente teve com um juiz, e ele contou para a gente sobre uma experiência com uma dessas mulheres, e falou, olha, a mulher, depois de destituir do poder familiar naquela audiência, falou, ela não sabia ainda, mas aquele filho foi destituído dela, ela já tinha tido 7 filhos, e aquela mulher falou assim, audiência, se me tirar o 7º, eu vou ter o 8º. E quando esse juiz falou isso para a gente, ele olhou para a gente e falou assim, viu, é por isso que eu tenho que tirar esses filhos. Então, essas possíveis 10 gestações que a gente está imaginando aqui no nosso caso hipotético, a gente está achando que essas crianças não foram planejadas, talvez as 10 não tivessem sido planejadas, mas talvez a primeira, a segunda tivesse sido planejada, e por terem sido tiradas, planejou-se a terceira, e por ter sido retirada, planejou-se a quarta, a quinta, a sexta, e por quanto tempo a gente vai pensar a destituição enquanto uma política, e como a gente mencionou isso hoje de manhã, quantas narrativas a gente vai ter que ouvir de remédios para secar o peito, a gente vai ter que ouvir, quantas vezes a gente vai ter que ouvir que é melhor não apresentar para não criar vínculo, quantas sentenças a gente vai ter que ler que a mulher foi destituída do poder familiar porque não criou vínculos com seu filho, com a sua filha, quando ela foi separada desde os primeiros dias dessa criança. Desde os primeiros dias ela não teve contato com essa criança e depois ela perde o direito ao poder familiar dessa criança porque ela não criou vínculos com essa criança. Nós estamos fazendo processos labirínticos de violação a direito com essas mulheres e nós somos responsáveis por isso. Eu acredito que um investimento efetivo de força, de dinheiro e de tempo, nesse caso, vai poder melhorar constantemente a vida dessas mulheres, dessas famílias, dessas crianças que a gente diz querer proteger. Acho que é isso. Obrigada. Eu não sei se o que eu vou dizer faz parte de qual pedaço de uma audiência, mas eu queria fazer uma sugestão aos colegas e às colegas psicólogas. A Janaína mencionou o quanto que as pessoas têm medo, e talvez em muitos serviços seja exatamente isso que esteja acontecendo. Então, o que eu gostaria de, inclusive, talvez pedir, é que as colegas procurem o CRP, né? Procurem a Comissão de Orientação e Fiscalização, procurem a Comissão de Ética, procurem os núcleos, né? Porque a gente já tem meios para discutir essa situação. Mas a gente precisa que vocês venham,
né? Não pode partir sempre de uma audiência pública onde as pessoas não podem estar aqui para dizer, né? Mas por meio do CRP poderão. Né? E como alguém disse, e faz todo sentido, nós somos mais fortes, foi a Deise que falou, nós somos mais fortes juntas e juntos, então acho que esse é um caminho possível. E talvez esse seja um pedido mais para a audiência mesmo, assim como Luísa disse, o motivo pelo qual ela foi para uma situação de rua foi a violência doméstica que ela sofria. E não existem serviços na prefeitura ou no estado, pelo menos não do meu conhecimento, e eu trabalho com esse tema, inclusive, que cuide do autor da violência doméstica, né? A gente fica sempre olhando para algumas... o SPVV ele não atende o pai e a mãe de fato, não tem um cuidado, tem um cuidado muito mais voltado para a criança do que para a família, mas a gente não cuida da criança, não cuida de bebês se a gente não cuidar da família, né? É disso que a gente está falando, a gente precisa trabalhar a questão da masculinidade desses homens, buscar outras formas de existir sendo homem heterossexual, sendo um homem negro, para que a gente não precise o tempo todo voltarmos sempre para as mulheres, a gente tem que nos voltar um pouco para os homens também, e cuidar dessas masculinidades adoecidas, e isso faz parte das políticas públicas que estão ausentes no município. Né, e mesmo nos cuidados com as mulheres, elas estão precarizadas, né, seria preciso muito mais profissionais para dar conta disso. E como é que o profissional depois vai negar-se a cumprir uma ordem que vem de um poder que é aterrorizante quando você não é um jurista, quando você não faz parte desses operadores do direito, né? Enfim, era um pouco isso. Obrigada. Eu queria cumprimentar você pela questão de abrir o espaço do Conselho para os profissionais serem ouvidos e serem orientados e não julgados, né? Que eu acho que isso é uma mudança extremamente muito importante dentro do Conselho, porque eu reproduzia até pouco tempo. Eu fui conselheira do CRP e lutei muito para que os colegas não fossem simplesmente julgados, assim como as mães são julgadas pelo Poder Judiciário. Então, essa questão da solidão do profissional, que se vê obrigado, muitas vezes, a repetir o que lhe foi determinado, fazendo uma subordinação técnica, ao invés de se perceber apenas uma subordinação administrativa, principalmente em relação aos próprios juízes. Eu queria chamar a atenção para um ponto importante, que nós falamos da prevenção, falamos da decisão, e eu gostaria de lembrar que muitas das decisões de acolhimento, de separação da criança, da mãe, é feita sem nenhum estudo, sem nenhuma razão alicerçada num conhecimento real dessa família, dessa criança. Muitas vezes essa separação é feita de uma forma extremamente autoritária pelos conselhos tutelares e mantida pelo Poder Judiciário, que ao invés de colocar em prática a Lei 2010, que diz, né, que o todo acolhimento deve estar justificado num estudo que prove que todas as medidas de proteção anteriores ao acolhimento foram tentadas. Então, hoje, as crianças são separadas das suas mães, simples e unicamente por um relato do Conselho Tutelar. E depois que a criança é acolhida, é que o estudo de caso será feito sob a tutela da equipe técnica do serviço. Essa é uma questão muito grave. É muito grave, porque esse estudo que é feito pelo serviço de acolhimento, ele muitas vezes vai mostrar que aquele acolhimento não foi adequado, que aquela medida não era melhor. Mas sabe quanto tempo depois? Quanto tempo a criança já entrou no circuito e já está separada da sua mãe, da sua família, da sua comunidade, dos seus amigos? Muitos meses depois. E tem uma outra coisa que eu ia chamar a atenção aí para uma ação, né, que é a ilusão da diminuição do tempo como aumento de eficácia.
né? Então, nós temos hoje projetos de lei e leis que dizem que nós temos que reduzir o tempo do acolhimento da criança. Só que o peso dessa diminuição do tempo do acolhimento é diminuir o tempo para a distribuição do poder familiar e ampliar a possibilidade da adoção. Então, esse tempo, a qualidade do tempo de permanência é conjugado entre o serviço de acolhimento e o trabalho com essa família. Como é que esse trabalho com essa família pode ter um tempo pré-determinado que, se não for cumprido, justifica a destruição do poder familiar? Essa é uma questão seríssima. Eu gostaria que isso constasse como um requisito de trabalho, né? Quem faz e como faz um estudo que dê base para uma decisão judicial que deveria, no mínimo, né, ter verificado quais foram as ações promotoras da possibilidade de convivência familiar e comunitária antes da separação autoritária. Posso? Só, assim, eu acho, se pudesse fazer aqui só mesmo para a gente finalizar, que eu anotei um monte de coisa aqui, mas eu vou começar com uma coisa que me veio aqui, que seria, como seria o samba da bênção, a fala da bênção. Eu queria começar aqui, ao finalizar essa minha fala, agradecendo os que antecederam essa luta de infância e juventude, o Dom Paulo Evaristo Arnes, hoje dia 10, Dia dos Direitos Humanos, Dom Luciano, Dom Evaristo Arnes, Antônio Carlos, um pedagogo de Minas Gerais, a Miriam Veras, grande professora de serviço social, um colega falecido, Fábio Moscariello, com quem eu fui fazer estágio, já tendo 6 anos de MP, que eu considero a minha passagem de Santo André um estágio, o Vandelino, um excelente promotor lá de Itacaré, que faleceu recentemente, estava na ONU, até sempre um grande batalhador. O Lancetti, um grande psicólogo argentino que adotou o Brasil. A irmã Ruth Pistori e a irmã Maria do Rosário. Ruth Pistori, que nem a irmã, mas conhecida como irmã Ruth, e a Maria do Rosário. Chamar a atenção para os senhores, assim, observar, colocar um reparo, de que a Deise tem uma figura linda que ela mostrou a semana passada, do galo mítico, que é ele postado para frente, olhando para o passado. Eu recomendo aos senhores e às senhoras que leiam a CPI do Judiciário, arquivada no Senado Federal, em 2001, um anexo chamado Mães da Praça do Fórum. E que quando nos falaram daquilo, o que seria feito, a Defensoria estava iniciar ainda, era ainda a PAJ, o colega Fábio Fraceto, que fez boa parte das ações de rescisórias, e a gente falava, essas ações não vão dar em nada, porque o ECA tinha uma fragilidade, que era o parágrafo único do artigo 166, e a interpretação que foi usada em Jundiaí podia não ser a melhor, a consentânea com a Corte, com a Convenção da Declaração de Direitos da Criança, e nem aquela que eu esposaria. Mas era possível fazer aquela interpretação em que uma mulher dava à luz às 7 da manhã numa cesárea e às 2 horas da tarde, às 1h30 da tarde, estava abrindo mão do pato poder na frente do juiz, de um advogado e da promotora. E isso virou um movimento, Mães da Praça do Fórum, está arquivado, CPI do Judiciário, capítulo Mães da Praça do Fórum. Recomendo a todos a leitura. Isso resultou com o papel da Unicef, aqui do NECA, à época, a Gulaça, nós em 2004 no Unicef, e aí discutimos o seguinte, por que se até o infrator, que por mais reduzido que seja, por mais que tenha todas as análises da criminologia, em algum momento ele usou do livre-arbítrio e praticou um ato, e esse adolescente, a cada 6 meses, o juiz tem de dizer por que ele continua internado. E por que eu acolho, à época era acolhimento, era abrigamento, e eu esqueço a chave. E não tem prazo máximo de acolhimento e não tem prazo máximo de revisão da medida. Por que desde a década de 40 o empresário tem a seu favor
a antiga lei de falências, falência concordata, e hoje a lei de recuperação de empresa, e as famílias não têm, quando estão em mora com o dever paterno, não tem um plano de recuperação familiar da empreitada familiar. Porque, na verdade, aborto, nascer, crescer, desenvolver, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. O ciclo básico da vida. Temas que estão na origem: aborto, ter filhos, biotecnologia, inseminação, ter filhos por adoção. E depois eu vou no crescimento e naquele que desvia, redução da idade ou não, pena de morte, envelhecimento, ortanásia, distanásia, ortotanásia, colocar ou não bolsa parenteral de alimentação. São extremos da vida. Um dos extremos da vida é justamente a maternidade e paternidade, em que juízes, promotores e advogados, em última ratio, se aproximam muito da face de uma entidade divina, quer dizer, quem é que está habilitado a ser, exercer a maternidade e quem está habilitado a exercer a paternidade. Detalhe, o Brasil ainda traz consigo os traços de ser um país escravagista, onde a escravidão na época moderna atuou pelo maior número de anos, mais de 300 anos, no maior território e que movimentou o maior número de pessoas. E que deixou sequelas até hoje, que vem da lei de terras. Então, a rua tem cor, os hospitais psiquiátricos, os leitos psiquiátricos têm cor, os SAICAs daquelas crianças que ninguém quer adotar têm cor, os presídios e as fundações de internação de adolescentes infratores têm cor, e essa cor é negra, é parda. E nós estamos num momento, como dizia o presidente da UGT, a francesa, que foi presidente por muitos anos, num contexto global e também nacional, como disse o professor Bresser Pereira, nós estamos num contexto de emenda 95, redução de gastos. E, de outro lado, a criminalização absurda dos movimentos sociais. Quando eu digo que isso vai piorar, é porque em dezembro do ano passado, novembro do ano passado, a lei a lei 13.509 de 17 colocou o parágrafo 10º no artigo 19A. Esse parágrafo 10º no artigo 10, desculpem para os colegas de direito, que é o artigo 10 do artigo 19A do ECA, é aquele que diz que a criança recém-nascida, nascida em determinadas condições como situação de rua e dependente, se não for reclamada como objeto perdido em local de achados e perdidos em 30 dias pela família, será colocada em adoção. Agregado a isso, para as senhoras assistentes sociais e psicólogas, o artigo 151 foi mudado no que diz respeito aos serviços auxiliares da justiça, para dizer que onde não tiver psicólogo e assistente social, eu vou indicar um assistente ad hoc. O artigo 10, o parágrafo 10, o artigo 19A, foi vetado pelo presidente da República, Michel Temer, com a valorosa contribuição da professora Maria do Carmo Brant, que está lutando naquela fronteira, só Deus sabe como. Só que ele foi derrubado o veto no Congresso, e vale a pena os senhores ver quem é que participou dessa votação. Como vale a pena ver quem é o autora da lei, o PLS, de adoção. Quem é o relator? O chapéu que o NCA levou lá em Brasília, enquanto estava no lugar, estavam derrubando o veto no outro. Né? A Deise estava lá, pode contar melhor que eu. Eu tenho a alegria também de participar e ser do movimento pela infância como militante. Eu participo desse outro movimento, o MP Transforma. Eu sou um dos sócios fundadores e sexta-noite, sábado o dia inteiro, nós estávamos, e domingo, sábado à noite, sábado o dia inteiro, lá na UFMG, né? Depois no Malé lá, né? Não podia deixar de ir lá, e no Malé. E aí lá a palestra do professor José Luiz Quadros, do professor Juarez Guimarães Moraes e da Áurea, vereadora do coletivo, que lembrou muito a fala da moça aqui, me lembrou Elis Regina, que imortalizou essa letra do Belchior.
Quem me ensinou alguma noção de alguma coisa está em casa contando fio dental e o novo sempre vem. E ver esse novo aqui em vocês traz muita alegria. O que eu poderia dizer é que, concretamente, esses casos que as senhoras falaram, estive conversando também com os colegas do MP de lá, aqui eu tenho a sorte do Ministério Público de São Paulo, onde a gente atua, contar com o grande corregedor Paulo Afonso de Paula, um dos artífices do ECA, e o doutor Ismânio à frente da Procuradoria, que ainda empresta o grande guarda-chuva deles. Como foi o caso Humã, que por 8-3 foi homologado o acordo que nós fizemos e não transformaram o MP em curador de artes, contra a nossa vontade enquanto promotor. E foi também a questão do recomendo. Em 2015, nós tivemos uma ação que eu tive de orientar uma assistente social e uma psicóloga. Repito, é bom fazer um levantamento de classe, o CRES. Eu vi aqui pelos convidados, senti falta, quem sabe uma recomendação para a próxima, chamar aqui o COMAS e o CMDCA. Detalhe, o CMDCA está destroçado e tem uma ação civil pública para dar estrutura para eles. Senhor representante aí de direitos humanos. A Secretaria Municipal de Assistência, temos aqui uma secretária corajosa, com alto risco, que participou, achou que era possível e depois viu que não era mais, e como foi feita e a questão do crack, da Cracolândia. Mas é importante saber que também esse discurso dos conselhos tutelários a gente precisa ver com muita cautela, porque eu tenho 90 inquéritos sobre conduta, 93. A Lucimara, nossa assistente social, está aqui desde manhã. É porque para essa cidade de 12 milhões de habitantes, uma Portugal, 11 milhões e 700 mil, uma Grécia, 10 milhões e 500 mil, que se estima que a população de criança e adolescente seja de 3 milhões e 800 mil, o Uruguai, somos apenas 2 promotores na área de difusos. Agora, finalmente, vai ser votado, o Procurador-Geral deu parecer, a Corregedoria deu pelo menos a criação de mais um promotor na área de difusos. Aí, quem sabe, eu reduzo a medicação de pressão e um monte de outros remédios. E a Lucimara que está aqui desde manhã, eu vou disponibilizar para vocês aqui a alocação de todos os procedimentos que nós temos por área, e convido desde já, e vou oficiar, o Luiz Gama e vocês, para irem à promotoria, para a gente conversar sobre esses dados GT. Porque pelo inquérito que eu tenho, civil, exigindo plano municipal de convivência familiar, pelo inquérito que minha colega Luciana tem exigindo o plano estadual de convivência familiar, a gente pode requisitar essas informações. Judicializar, como dizia o bom ditado, mais vale um bom acordo do que uma boa demanda. Nós temos 130 ações civis em andamento. Algumas delas no Supremo, outras no STJ e várias no TJ. As ações civis de reordenamento, as liminares foram cassadas imediatamente. As sentenças foram suspensas antes mesmo do esgotamento do prazo de apelação. O SPVV de Itaquera, a juíza deu uma decisão muito sábia de 1 ano para a prefeitura regularizar a demanda da forma que ela houvesse por bem. Essa sentença, mesmo assim, foi revogada. E o artigo 8 do ECA diz que tem de atender também o agressor. E a complexidade dos problemas, isso decorre do fracionamento e da especialização de direitos, que é o exemplo disso, eu acho que é um case para vocês verem com muita calma em várias dimensões, é o caso das famílias do Laigo Paissandu. Porque se eu fosse ver o direito de cada um, a tia deficiente ia para um lugar. O homem branco casado com a mulher negra ia para outro, talvez com a mesma mulher. A criança ia para um abrigo, o idoso iria para um LPI e a família se desmancharia. Isso estava na base da recusa daquelas famílias que não queriam aceitar o que a prefeitura oferecia, que era, vocês vão para um albergue, mas lá não é um local adequado para os filhos de vocês. E eles entendem, não é adequado, não é adequado. E os pais não queriam largar filhos, porque sabiam que a rede que foi construída, que
que nas ciências sociais, no serviço social e no direito, a gente chama de terceira rede, ou a terceira dimensão de uma rede de proteção, e o ECA e a Constituição tem uma diferençazinha sutil. O artigo 227 diz, é dever da família, sociedade e Estado. O ECA vai desmembrar. O ECA vai dizer no artigo 4º caput, é dever da família. Quando entra a sociedade, ele desmembra em comunidade e sociedade em geral. E quando vai para o Estado, ele dilui em poder público. E o ECA não foi preparado para a emenda 19 e 20 da reforma do Estado. E ele só trabalha com o binário governamental e não governamental. Ele não trabalha com a dimensão das entidades conveniadas com o poder público em geral, para realizar suas funções fim por meio de um convênio. Convênio, segundo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, ou contrato público, a licitação, é uma equação muito simples. O poder público precisa entregar aquele direito. E para isso, ele oferece o lucro para o particular, para ele realizar para o poder público aquela função que é o direito da sociedade. E o privado quer obter o lucro, e, para tanto, ele vende o serviço para o poder público, que é o direito do cidadão. E como direito e saúde é um direito e um serviço. Educação é um direito e um serviço. A assistência social, isso é só direito. Aí vem o engodo, e o Mirós, que agravou isso. E o artigo 85, que foi mudado no apagar das luzes, depois que tentaram incluir bingo na lei eleitoral e foi vetado, o acordão foi introduzir no artigo 85 do Mirosca a possibilidade dessas entidades fazerem bingo, distribuição de sorteio. E aí se organizaram alguns grupos no Brasil, chegam para as entidades oferecendo, eu resolvo o seu bingo. Isso leva, do ponto de vista sistemático do direito, a gente a analisar que hoje nós estamos na fase não da proteção integral, mas é um retrocesso, assim como foi a época da indiferenciação, da filantropia, da situação irregular e a proteção integral. Hoje nós estamos dando um salto não para a situação irregular, mas para a chamada neofilantropia. E aí as grandes empresas se organizando, cada uma adotando suas ONGs, fazendo recolho em boca de caixa, ou no dia D, que todos vão e recolhem mantimentos. E aí você vai ter não o direito, mas o assistencialismo, o favor. E o que ocorreu com a senhora foi a negativa de direito enquanto cidadã. E que a gente não pode nem quantificar, se for discutir isso em termos de política pública. Então, a junção entre a defesa individual, a não prática que nós temos, diferentemente da Europa, que é quantificar as coisas. O que é legal? Saber como era o atendimento antes desse programa, como foi o atendimento depois e como é logo depois, assim como mais médicos. Como era antes dos mais médicos? Como está sendo durante os mais... Diminuiu o número de reclamações dos conselhos regionais? Diminuiu os casos de abuso? Diminuiu a incidência de doenças? Como é agora? Será que os médicos que assumirem vão usar essa porta de entrada para depois quererem trabalhar em zona confortável? Ou eles vão ficar onde foram designados? Como acontece em vários concursos públicos. E outra, quando se fala em serviço com os poderes públicos hoje, a primeira coisa que eles falam não é abrir concurso público para prover o direito, é fazer edital de chamamento. E é no Brasil todo, em todas as esferas de governo. Então, o que eu tinha a dizer isso é focar nisso, fazer as representações, como nós fizemos lá em 2015, chamamos as moças e falamos com os professores dela para poder orientar, a faculdade você cursou, ligar para o professor, especialmente de psicologia, para orientar, e agora, num SAICA, a gente representou para o MP do Trabalho, por apurar o trabalho, a condição de análoga de escravo em determinada entidade, e oficiou os conselhos de classe que deviam também estar ali, o CRECES, para que eles possam dar o apoio. Porque na realidade do precariado, não basta ter o direito, que as pessoas tenham muito medo de perder o emprego. E eu fui muito chato com a coitada aqui que pagou os pecados, meu nome não está aí. Eu vou em que condição? Para falar, para assistir, a Lucimar está aqui, porque como nós somos só em 2, para justificar, eu estar fora da promotoria, que eu tive de sair às 18, devia estar lá até às 19, eu preciso ter um fundamento. Senão eu tenho que explicar, porque estão me esperando lá 20 e poucos processos digitais e mais um monte de coisa em cima de uma mesa.
Então é por isso que a gente é chato, porque todo tem que tomar esse... Agora, eu ainda sou concursado com vitaliciamento e condição. Agora, imagina quem é seletista ou quem depende de uma ONG e que é recém-formado e não tem currículo. Então, muito obrigado e mais uma vez, desculpa, a proposta é essa união e construir pontes, porque também, o dia eu falei, quem gosta de promotor no nosso país? Só a mãe da gente. Aí uma senhora virou para mim, não, doutor, funcionário concursado também. E algumas ONGs sérias também. Obrigado. Pessoal, eu conversava com alguns membros da mesa, a gente ainda teria algumas respostas para dar ao mesmo assuntos para desenvolver, mas dado o adiantar da hora, eu ia propor a gente encerrar, na verdade, a nossa audiência, mas seguir estabelecendo contato, tanto a assessoria, né, da Comissão de Direitos Humanos, mas também dos nossos mandatos, mandato da vereadora Soninha e também o nosso, inclusive porque tem uma resposta específica sobre a situação de São Paulo, que foi feita, é uma pergunta que foi feita sobre isso, mas acho que a gente depois pode elaborar, de repente, por escrito e entregar à clínica. Perfeito. Depois vamos tentar também fazer um esforço de sistematizar todas as propostas que foram apresentadas aqui, para ter uma devolutiva para todos os presentes também. Só vou encerrar formalmente. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada, gente. Muito boa noite. Já fazer isso.